Olá, galera do Termômetro Nerd, do novo Cinecult 23. Estamos aqui novamente em parceria para falar do filme que vai estrear amanhã, 10 de agosto, nos cinemas, Asteroid City. Galera, é um novo prazer estar aqui com você, Fê, do Termômetro Nerd. Esse filme aí do Wes Anderson, né, esse diretor tão emblemático, ele se passa numa pequena cidade dos Estados Unidos, desértica, dos anos 1950, onde um grupo de estudantes e várias pessoas aleatórias estão ali na cidade para se reunir e comemorar a queda de um meteorito que é comum na região. E aí o filme é recheado de grandes estrelas, né? A começar pelo Tom Hanks, a Scarlett Johansson, que mais veio? O Edward Norton. Temos a Sophie Lilly, temos o Brie Cranston, temos o Adrien Brody, temos Tom Hanks, Margot temos, quem Robbie. mais? Margot Robbie, William Dafoe, Steven Carell, entre outros, né? Aí é assim, um elenco super gigantesco, de peso, Superestrela. pessoas maravilhosas, né? Só que, infelizmente, eu acho que metade ali foi desperdiçado, porque grande parte deles ali nem, assim, igual, por exemplo, a Margot Robbie, né? Tem 2 minutos de cena, É. então a maioria foi bem desperdiçado. Assim, no geral, sobre o filme, a fotografia colorida e simétrica do diretor é inconfundível, como a gente tinha conversado, né? Então, assim, essa parte da estética é muito presente desde as primeiras cenas. Só que o filme ele tem uma peculiaridade, porque, na verdade, ele é uma, um programa de televisão dentro de uma peça que acontece toda a trama. Tenta explicar aí melhor, Fê. O Cranston, ele é o narrador, então ele está narrando que o Edward Norton vai apresentar uma peça para Broadway. Então E essa peça da ele tá como se fosse um programa de TV narrando para Edward Norton. Isso, aí ele está narrando que o Edward Norton vai apresentar uma peça para Broadway e essa peça se chama Asteroid City. Então tudo que a gente está vendo no filme em colorido, porque isso tudo passa em preto e branco. Tem Aí essa o que se divisão. passa em colorido é a peça de teatro. Então ela é dividida em atos. E aí o filme se confunde por conta disso, primeiramente, né? Porque ele é dividido nesse aspecto. E segundo, porque ele é cheio de subtramas, então aí temos as histórias de um pai enlutado, que está com seus filhos, tem a história de uma atriz, temos a história de um ET, temos a história de uma cidade com 80 pessoas na população, temos várias histórias envolvidas e assim, nenhuma delas tem seu desfecho, então a gente não consegue se apegar a nenhum personagem por conta disso, porque a gente fica um pouco perdido, por essa questão de uma hora a gente acha que está como se estivesse na televisão, uma hora como se estivesse na peça de teatro, outra hora como se a gente estivesse no filme, e aqueles vários personagens o tempo todo, cada um com a sua história, a gente fica perdido, né? Fica confuso. São muitos personagens, muitas histórias. O ritmo do filme é daquele estilo que a gente conhece do diretor, né? Então tem muitas cenas que você tem que tem aquele mistério, aquela prontidão de você saber que não vai se vai acontecer alguma coisa, se não vai. Eu acho que é a Bem questão lento. bem lento. A questão das inquietações políticas da época também são exploradas de uma maneira muito sutil. Então, a questão da corrida armamentista, da Guerra Fria, a questão da bomba nuclear, no filme até mostra também. Então, eu acho que tem muitas questões que ele quis colocar devido aos anos 50, mas que nada foi aprofundado por conta da montagem do filme. Porque a gente, assim, não conseguiu, na verdade, entender a real ideia do diretor quando ele trouxe esses vários personagens, essas várias ideias, assim, né? Que é uma história dentro de uma história, que é dentro de uma história, vamos dizer assim, né? E essa É, coisa do. Eu lembrei muito do fade in, fade out, né? Que é o vai e volta, vai e volta. Então isso, a gente total. tem uma hora que a gente está como se fosse fora da história, então é o preto e branco. Aí a gente está vendo os bastidores e de repente a gente está dentro ali, né? Que vem a paleta de cores famosa do Wes Anderson
Então, uma hora a gente está ali, né, com o personagem lutado, uma hora a gente está com a atriz, outra hora a gente está com os meninos prodígios, uma hora a gente está falando sobre alienígena. Então a gente fica muito confuso, muito perdido o filme o tempo inteiro, né? E Questão do acaba que torna lockdown. do lockdown, a gente acaba que tornou um filme vazio, apesar de muitos personagens, muita história, é um filme vazio, né? Eu acho que o eixo central da trama é a partir do personagem Aug, né? Que é o ator Jason Statham. E porque aí, o que é o Júlio Lutado que você falou, que aí é onde se inicia o filme, é o primeiro personagem que aparece, só que o foco total também não é dele, isso que você falou, essa questão da dispersão. Tem as menininhas filhas dele que eu acho que traz total alívio cômico pra trama, né? As meninas estão É, ótimas. o alívio cômico funciona super bem, né? O alívio cômico trouxe bem essa questão da sagacidade, do humor ácido do diretor, que a gente costuma ver em outras obras, também é presente. Só que eu acho que é um filme que não conseguiu emplacar. Apesar dele ser curto, ter 1h40, ele tem a sensação que é longo, entendeu? Porque 2 horas e meia aí, né? é, Fácil. as coisas acontecem de uma maneira muito, como é que eu posso dizer? Lento e com várias mensagens que às vezes é até interessante por todo o contexto que se passa e aquilo que ele quer mostrar. Só que acaba meio que dispersando muito, acho que quem está assistindo. Foge, né? Pode. A gente se sente meio perdido, assim, parece que a gente foge do que realmente ele quer trazer pra gente. Porque a gente, assim, pelo menos eu senti isso, parece que a gente está tentando pegar alguma coisa, resgatar, de repente a gente vê que não é aquilo, aí ele já muda para uma outra ideia, né? Que ele tá ali falando do pai, de repente ele já tá falando com a atriz, já tá falando com outra pessoa, então a gente vai se perdendo, né? Exatamente. É, a questão também que eu achei interessante, voltando para essa questão da peça dentro da televisão, a própria personagem da Margot Robbie, como a gente tinha conversado antes, é uma atriz que ia participar dessa trama e não tá. Ela, no caso, era para estar, mas não tá. E aí ela aparece meio que no backstage, igual você tinha falado, né, Fê? É, aí eu até brinquei, né, que ela não participou do filme porque ela estaria na Barbie. Aí ela Então foi ela tem uma cortada do participação super filme. curta. E ela aparece, na verdade, Super. até em preto e branco também, que é como se fosse dentro do backstage. Então, acho que é, são muitas mensagens que ele quer passar, mas de uma maneira um pouco confusas, assim, da história. É, igual eu falei assim, o que funciona no filme? A questão da paleta de cores, que eu acho sensacional essa paleta de cores do Wes Anderson, que é super famosa, super conhecida. A questão geométrica, que tudo dele é muito perfeito, que Simetria. até tem a brincadeira, né, que pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo amam o filme dele, porque é tudo encaixado, milimetricamente perfeito, nada fora do lugar. A questão também da linguagem, ele usa uma linguagem muito legal, mas eu acho que esse filme ele rodou, rodou, rodou e não rodou. Ficou no mesmo lugar, né? Exatamente. E assim, o alívio cômico realmente eu dei boas risadas, principalmente com as menininhas. Então elas têm aí bastante alívio cômico, com os cowboys. Tem muita coisa bacana, divertida no filme. Mas assim, quando a gente lembra, por exemplo, de Ilha dos Cachorros, o Hotel Budapeste, esse filme para mim assim ficou bem abaixo. Eu acho que é um dos mais fracos dele, É. de toda a filmografia, assim, eu também foi um dos que eu menos gostei. Eu acho que deixou muito a desejar em muitos aspectos. E poderia, de repente, ser que a ideia é boa. Tem muitos temas que são relevantes, inclusive até hoje em dia, essa questão dos ETs aí, achei muito interessante. Uhum. Achei que teria uma coisa mais aprofundada, mas essa questão de ser uma peça dentro de outra peça, dentro de uma produção televisiva, acho que deixou o filme um pouco. Eu não sei se a palavra seria cansativo, mas deixou um pouco confuso, assim, para o espectador. Deixou, deixou. Eu senti a mesma coisa. E interessante que o marketing foi muito grande em cima do filme, principalmente pela questão do elenco, né? É, Então, o tempo todo mostrando aquele elenco de peso maravilhoso, né? Temos aí pessoas que ganharam o Oscar. é. Steven Carell, Tilda, Margot A Robbie, Tilda Adrien Swinton, que Brody. também sempre está presente nos filmes dele, né? Ela é figurinista. Senti falta do Bill Murray, que sempre esteve presente nos filmes dele. Nesse ele não está, É, mas a Tilda, né, sempre está. Mas é isso, a assim, ele se Scarlett perdeu Johansson também está muito. maravilhosa em cena, apesar também de um papel é, meio que cai assim, né? Eu queria saber até mais sobre a personagem. É, o Mas papel dela é meio estranho, né? Porque ao mesmo tempo ela tá muito melancólica, é, assim, é muito estranho. Tipo assim, por que que ela tava lá, né? Ela é meio uma carta fora do baralho, na minha opinião, ali naquele filme. exatamente.
Não sei. Mas é isso. Então, é, é isso. Nota. Então, de acordo com o termômetro nerd, a minha nota é 7, porque eu gostei, né, igual eu falei, do elenco, da paleta de cores, da, da questão da fotografia, do cenário, a questão do figurino também é muito boa, mas por conta disso. Eu não costumo dar nota aqui no meu canal, mas eu vou dar hoje. Minha nota é 5. Eu acho que eu esperava um pouquinho mais aí, pelo que eu tinha visto no trailer. Me deixou um pouco chateado o resultado final. Mas é isso. Se você curtiu o vídeo, curta, divulgue, compartilhe, né? Fê? Siga no nosso canal. Isso, siga nosso canal, curta, compartilhe. E se vocês já assistiram o filme, comenta aqui embaixo o que que vocês acharam, a opinião de vocês. Se não assistiram, qual a expectativa para assistir, para quem curte aí o diretor. E assim, né? Se você gosta do diretor, gosta dessa ideia, dessa premissa aí de filmes assim, de explodir a cabeça, eu super recomendo ir ao cinema assistir amanhã. Tá certo, gente. Então, muito obrigado pela parceria, Fê. Até a próxima. Até a Asteroide próxima. Valeu a parceria. Quinta-feira. Beijão. Beijo.